Eu nunca imaginei que estaria sentada naquele banco frio de madeira, no Tribunal de Família da capital paulista, sendo julgada como se fosse uma criminosa. Meu nome é Laura Cristina, tenho 32 anos, e durante os últimos 7 anos acreditei que estava construindo uma família. Hoje, olhando para trás, percebo que estava apenas sobrevivendo em um casamento que me sufocava lentamente, como uma planta sem luz. Tudo começou a desmoronar numa tarde chuvosa de setembro, quando encontrei aquela carta escondida na gaveta da escrivaninha de Rodrigo. Não estava procurando nada, apenas guardando papéis do escritório onde trabalho, como coordenadora administrativa. A carta era antiga, amarelada pelo tempo, e a caligrafia era de uma mulher. Palavras de amor, promessas e um detalhe que me gelou a espinha. Estava datada de 2 meses antes do nosso casamento. Durante anos, engoli críticas, piadas sobre minha aparência, comentários maldosos sobre minha origem humilde. Rodrigo vinha de uma família tradicional do bairro dos Jardins, enquanto eu cresci na periferia da Zona Leste, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Meus pais me ensinaram dignidade, trabalho honesto e respeito. Valores que Rodrigo parecia desconhecer, apesar de toda a sua educação em colégios particulares. Nosso filho Miguel nasceu 8 meses após o casamento. Um bebê de cabelos escuros e olhos amendoados que se tornou meu mundo inteiro. Rodrigo sempre foi distante com ele, mais interessado em seus negócios de consultoria empresarial e nas festas com os amigos do clube. Mas sempre que discutíamos separação, ele bradava aos 4 ventos que jamais permitiria que eu levasse seu filho para longe. Dizia que tinha direitos, que sangue era sagrado, que nenhum juiz tiraria uma criança do pai. A verdade é que eu me sentia constantemente vigiada, controlada. Rodrigo checava meu celular, questionava cada gasto, criticava minhas amizades. Dizia que eu deveria ser grata por ter conseguido subir na vida, casando com ele. Suas palavras eram facas afiadas, cortando minha autoestima pedaço por pedaço. Mas eu aguentava por Miguel, porque acreditava que uma criança precisava do pai, mesmo que esse pai fosse emocionalmente ausente. A situação piorou quando decidi voltar a estudar. Consegui uma bolsa para fazer pós-graduação em gestão de pessoas, algo que sempre sonhei. Rodrigo ridicularizou minha conquista, dizendo que eu estava desperdiçando tempo, que deveria me concentrar em ser uma boa mãe e esposa. Suas críticas aumentaram quando comecei a me destacar no curso, quando professores elogiavam meus trabalhos, quando fui convidada para apresentar um artigo em um congresso. Foi nesse congresso em Belo Horizonte que conheci a professora Silvia Mendes, uma mulher inspiradora que se tornou minha orientadora. Ela viu em mim um potencial que eu mesma não reconhecia. Conversamos sobre carreira, sobre sonhos adiados, sobre a importância de mulheres se apoiarem. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente me ouvia, me valorizava pelo que eu era e não pelo sobrenome que carregava. Quando voltei daquela viagem, Rodrigo estava diferente, frio, calculista. Começou a fazer comentários estranhos sobre fidelidade, sobre dúvidas que tinha. Eu não entendia de onde vinha aquilo, afinal, sempre fui uma esposa dedicada. Mas percebi que ele estava plantando sementes de desconfiança, preparando um terreno que eu ainda não compreendia. Uma noite, após mais uma discussão sobre meu desejo de trabalhar em tempo integral, Rodrigo explodiu. Gritou que eu era ingrata, que havia mudado, que não era mais a mulher simples com quem ele havia se casado. Disse que eu estava colocando minha carreira acima da família, acima do nosso filho. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era mais medo que eu sentia, era cansaço. Um cansaço profundo de tentar ser perfeita para alguém que nunca me veria como suficiente. Pedi o divórcio 3 dias depois. A reação de Rodrigo foi assustadora. Ele se tornou uma pessoa que eu não reconhecia. Frio, metódico, cruel.
Contratou um dos advogados mais caros da cidade e começou uma guerra judicial que tinha como objetivo único: me destruir. Não era sobre amor ou família. Era sobre controle e poder. As audiências preliminares foram um pesadelo. Rodrigo me pintava como uma mãe negligente, uma mulher instável, uma esposa infiel. Apresentou testemunhas que eu mal conhecia, pessoas do círculo social dele que estavam dispostas a mentir sob juramento. Suas acusações eram absurdas, mas ele as apresentava com tanta convicção que eu via a dúvida nos olhos do juiz. Minha advogada, doutora Fernanda Torres, uma profissional competente que aceitou meu caso por um valor que eu podia pagar, alertou que a batalha seria difícil. Rodrigo tinha recursos financeiros ilimitados, conexões influentes e uma família disposta a fazer qualquer coisa para manter as aparências. Mas ela também disse algo que me deu forças. A verdade sempre prevalece, mesmo que demore. Durante os meses de processo, vivi no limite. Trabalhava durante o dia, cuidava de Miguel à tarde e estudava dossiês jurídicos durante a madrugada. Meus pais, mesmo com suas limitações financeiras, me apoiavam como podiam. Minha mãe cuidava de Miguel quando eu tinha audiências. Meu pai me acompanhava ao fórum, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Foi minha madrinha, Dalva, quem primeiro sugeriu algo que eu jamais havia considerado. Ela é irmã da minha mãe, uma mulher de 60 anos, professora aposentada, observadora e perspicaz. Numa tarde, tomando café em sua casa modesta no Tatuapé, ela disse calmamente: Laura, você já parou para pensar que talvez Rodrigo tenha tanto medo de perder Miguel, não por amor paterno, mas por outro motivo? Suas palavras ecoaram em minha mente durante dias. Que outro motivo? Então comecei a juntar peças de um quebra-cabeça que sempre esteve na minha frente. Rodrigo nunca quis fazer aquele teste de tipagem sanguínea quando Miguel nasceu. Sempre evitava perguntas sobre semelhanças físicas. Ficava visivelmente desconfortável quando pessoas comentavam que Miguel não se parecia com nenhum dos dois. Conversei com doutora Fernanda sobre minhas suspeitas. Ela foi cautelosa, mas sugeriu que poderíamos solicitar um exame de DNA como parte do processo de guarda. Rodrigo reagiu com fúria à sugestão, chamando-a de absurda, ofensiva, desnecessária. Mas o juiz, percebendo sua reação exagerada, ordenou o exame. Foi um momento decisivo, embora eu ainda não soubesse exatamente o que aquilo revelaria. Enquanto esperávamos o resultado, a guerra psicológica continuava. Rodrigo espalhou rumores sobre mim no condomínio onde morávamos, no escritório onde eu trabalhava, até mesmo na escola de Miguel. Dizia que eu era instável, que tinha casos extraconjugais, que colocava minha carreira acima do bem-estar do nosso filho. Algumas pessoas acreditaram, outras me olhavam com pena. Poucas me ofereceram apoio genuíno. Mas foi justamente nesses momentos mais escuros que descobri quem realmente importava. Minha amiga de infância, Júlia, que limpava casas para sustentar os 3 filhos, me ligava todos os dias só para perguntar como eu estava. Meu chefe, Sr. Alberto, um senhor de quase 70 anos, me garantiu que meu emprego estava seguro e que ele não acreditava em fofocas. A professora Silvia, minha orientadora, me incentivou a continuar a pós-graduação, dizendo que educação era algo que ninguém poderia tirar de mim. Miguel, inocente de toda aquela batalha adulta, perguntava por que papai estava sempre bravo. Porque não morávamos mais juntos, porque tinha que passar fins de semana diferentes com cada um de nós. Eu tentava protegê-lo, explicar de forma simples, garantir que nada daquilo era culpa dele. Mas via em seus olhos de 6 anos uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. A data da audiência final foi marcada para uma terça-feira chuvosa de março. Acordei às 5 da manhã, o estômago embrulhado de nervosismo. Vesti meu único terno social, comprado em uma loja de departamentos com o dinheiro que minha mãe insistiu que eu aceitasse.
Não era Chanel nem Prada, mas era digno e era meu. Olhei para meu reflexo no espelho e fiz uma promessa. Acontecesse o que acontecesse, eu manteria minha dignidade. No caminho para o fórum, minha madrinha Dalva me acompanhou. Ela segurava minha mão firmemente e em seu silêncio havia um conforto que palavras não poderiam oferecer. O céu estava carregado e a chuva forte transformava as ruas em rios turbulentos. Parecia que até a natureza refletia o caos que eu sentia por dentro. Quando entramos na sala de audiências, Rodrigo já estava lá, terno italiano impecável, cabelos perfeitamente penteados, ao lado de seus 3 advogados. Ele me olhou com um sorriso presunçoso, o tipo de sorriso de quem tem certeza da vitória. Ao lado dele, seus pais, figuras imponentes da alta sociedade paulistana, me observavam com desdém mal disfarçado. O juiz entrou e todos se levantaram. Dr. Marcelo Albuquerque era conhecido por ser justo, mas rigoroso. Um homem de seus 50 e poucos anos que não tolerava mentiras em seu tribunal. Sentei-me ao lado da doutora Fernanda, tentando controlar a tremedeira nas minhas mãos. Era o momento da verdade, literalmente. Rodrigo foi chamado primeiro a depor. Ele falou com eloquência sobre seus direitos paternos, sobre como havia sustentado a família, sobre seus planos para o futuro de Miguel. Mencionou a escola particular que havia escolhido, as aulas de tênis no clube, as viagens internacionais que planejava. Pintou um quadro de privilégios e oportunidades que, segundo ele, apenas ele poderia proporcionar ao nosso filho. Então, veio minha vez. Com a voz tremendo, mas firme, falei sobre amor incondicional, sobre noites em claro quando Miguel estava doente, sobre ajuda com lição de casa, sobre os pequenos momentos que constroem uma relação verdadeira entre mãe e filho. Não falei de dinheiro ou status social. Falei de presença, de afeto, de valores que nenhuma conta bancária poderia comprar. Foi quando o Rodrigo explodiu. Interrompeu meu depoimento com um grito que ecoou pela sala. Excelência, eu tenho direito de sangue sobre esse menino. Ele é meu filho, carrega meu sobrenome, minha linhagem. Nenhuma mulher vai tirar isso de mim. Suas palavras eram carregadas de uma arrogância que revelava sua verdadeira natureza. Não era amor paterno que o movia, era orgulho, propriedade, controle. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Mas naquele momento, algo dentro de mim clicou. Lembrei da carta que havia encontrado, das evasivas de Rodrigo sobre semelhanças físicas, de sua reação desproporcional quando o exame de DNA foi ordenado. Olhei para a doutora Fernanda, que discretamente acenou com a cabeça, como se estivesse pensando a mesma coisa. Excelência, disse minha advogada, levantando-se calmamente, já que o senhor Rodrigo mencionou direito de sangue. Acredito que este seja o momento apropriado para apresentar o resultado do exame de DNA ordenado por Vossa Excelência há 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Rodrigo perder toda a cor. Seus advogados se entreolharam, claramente não esperando por aquilo. Sua mãe, Dona Margarete, uma mulher que sempre me tratou como inferior, levou a mão ao peito. Até o juiz se inclinou para a frente, interessado. Doutora. Fernanda abriu um envelope lacrado, fornecido diretamente pelo laboratório certificado. Suas mãos não tremiam enquanto ela lia. Segundo a análise genética realizada pelo laboratório Genetec, o Sr. Rodrigo Henrique Almeida Ferreira apresenta probabilidade de paternidade de 0,0% em relação ao menor Miguel Almeida Ferreira. Resultado: não é o pai biológico. O tribunal explodiu em murmúrios. Rodrigo se levantou bruscamente, sua cadeira tombando para trás com um estrondo. Isso é mentira, é impossível. Você me traiu, sua vagabunda. Você destruiu minha família. Seus gritos eram de um homem desesperado, vendo seu castelo de cartas desmoronar. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo ordem.
Seguranças se aproximaram de Rodrigo, que estava fora de controle. Mas foi minha madrinha Dalva quem se levantou e, com uma calma desconcertante, disse em voz alta o suficiente para ser ouvida: "Talvez seja a hora de contar a verdade completa, Rodrigo. Ou prefere que eu conte?" Todos os olhares se voltaram para ela. Uma senhora de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, vestindo um conjunto de linho modesto. Mas havia algo em sua postura, em seus olhos, que comandava respeito. Rodrigo a encarou com ódio e medo misturados. "Excelência", continuou Dalva, ignorando os protestos dos advogados de Rodrigo. "Sou professora aposentada de biologia e tia da Laura. Há 7 anos, quando ela me contou sobre sua gravidez, fiquei feliz por ela. Mas sempre me intrigou algo. Laura tem tipo sanguíneo, A positivo. Rodrigo, segundo seus próprios documentos médicos apresentados neste processo, tem tipo O negativo. E Miguel nasceu com tipo B positivo." O juiz franziu a testa. "E qual a relevância disso, senhora?" "A relevância, excelência, é que geneticamente é impossível 2 pais com tipos A e O gerarem um filho tipo B. Eu suspeitei desde o nascimento de Miguel, mas nunca disse nada porque não era meu lugar. Porém, quando Rodrigo começou essa batalha judicial usando a paternidade como arma, eu sabia que a verdade precisava vir à tona." Rodrigo estava pálido, apoiado em um dos advogados. Sua mãe chorava silenciosamente. Seu pai, Dr. Henrique, um cirurgião cardiovascular respeitado, olhava para o filho com uma mistura de decepção e compreensão que só anos de mentiras poderiam explicar. Mas a revelação não parou aí. Doutora Fernanda, aproveitando o momento, apresentou mais evidências que tínhamos coletado discretamente. Extratos bancários mostrando que Rodrigo havia feito pagamentos mensais para uma clínica de fertilidade 2 anos antes do nosso casamento. Mensagens de texto recuperadas do celular antigo dele, conversas com a tal mulher da carta, revelando que ele tinha problemas de fertilidade desde jovem. "Excelência", disse doutora Fernanda, "o que temos aqui não é apenas um caso de paternidade questionável. Temos um caso de fraude conjugal. O senhor Rodrigo sabia, antes mesmo do casamento, que provavelmente não poderia ter filhos. Ele escondeu esse fato da minha cliente e quando ela engravidou, ele aproveitou a situação para manter o controle sobre ela. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Rodrigo havia me usado. Quando descobriu que eu estava grávida, viu uma oportunidade de ter o filho que biologicamente não podia ter, de manter as aparências perante sua família tradicional, de ter uma esposa submissa que ele poderia controlar com a ameaça de tomar a criança. Mas quem era o pai biológico de Miguel? Essa pergunta pairava no ar. Eu mesma estava confusa, chocada com as revelações. Então, doutora Fernanda apresentou outro documento. "Excelência, com a permissão da minha cliente, realizamos um segundo exame de DNA, comparando o menor Miguel com amostras dos avós maternos." Meu coração quase parou. O que ela estava dizendo? Olhei para minha mãe, que estava sentada no fundo da sala, e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Meu pai a abraçava também emocionado. Algo estava acontecendo que eu não compreendia totalmente. "O resultado confirma que Miguel é neto biológico do senhor José Roberto Santos e da senhora Teresa Maria Santos. Mais especificamente, através de análise genealógica, determinamos que Miguel compartilha marcadores genéticos consistentes com ser filho de um irmão da Laura Cristina." O mundo parou. Eu não tinha irmãos. Ou tinha. Olhei para minha mãe, que agora estava de pé, caminhando em minha direção. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas havia também um alívio nele, como se um peso de décadas finalmente estivesse sendo liberado. "Laura", ela disse, sua voz quebrando, "eu nunca te contei, porque prometemos nunca falar sobre isso. Mas você tem um irmão mais velho. Ele nasceu quando eu tinha 17 anos, antes de conhecer seu pai.
As circunstâncias foram difíceis e minha família, extremamente religiosa e conservadora, me obrigou a dar ele para adoção. As palavras da minha mãe ecoavam no tribunal como confissão e libertação. Ela segurou minhas mãos, tremendo. Ele foi adotado por uma família, cresceu e anos depois, por um acaso do destino, trabalhou no mesmo escritório que você. Vocês se tornaram amigos, mas eu nunca tive coragem de contar a verdade. E então você engravidou. Minha mente trabalhava freneticamente tentando processar a informação. Amigos do escritório? Então me lembrei, Fernando Silva, o analista de sistemas que trabalhava no andar de cima. Tínhamos nos tornado amigos próximos 7 anos atrás, compartilhávamos almoços, conversávamos sobre a vida. Ele era gentil, engraçado, tinha um sorriso fácil. Houve uma festa de fim de ano da empresa, muito álcool, inibições baixas, um erro que eu havia tentado esquecer porque estava comprometida com Rodrigo. Quando descobri a gravidez semanas depois, automaticamente assumi que era de Rodrigo, com quem tinha uma relação conjugal regular. Nunca questionei, nunca duvidei. Fernando havia sido transferido para a filial de Curitiba logo depois, e perdemos contato. Excelência, disse minha madrinha Dalva, que aparentemente sabia de tudo isso. Quando Laura me contou sobre a gravidez e depois sobre o tipo sanguíneo de Miguel, comecei a investigar discretamente. Descobri a verdade sobre o filho que minha irmã havia dado para adoção. Localizei Fernando e, com sua permissão, realizamos o exame de DNA sem o conhecimento de Laura, porque queríamos ter certeza antes de abalar toda a sua vida. Fernando, meu irmão, o pai do meu filho. A revelação era chocante, perturbadora, mas de uma forma estranha, também explicava tudo. Por que me senti tão conectada com ele? Por que Miguel tinha aqueles olhos amendoados específicos, aquele sorriso que eu não reconhecia em mim ou em Rodrigo? Era genética, era família, era uma verdade que havia sido escondida por décadas. O juiz, claramente também impactado pelas revelações, pediu um recesso de 15 minutos. A sala de audiências explodiu em conversas. Rodrigo estava sendo contido por seus advogados, gritando incoerências sobre justiça e traição. Sua família, antes tão imponente, parecia diminuída, envergonhada pela exposição pública. Eu me virei para minha mãe, que ainda segurava minhas mãos. Mãe, como você pôde esconder isso de mim? Minha voz era um sussurro carregado de emoção. Eu queria proteger você, minha filha. Queria proteger a todos. Fernando nunca soube que era meu filho, que era seu irmão. Ele foi criado por pais maravilhosos que não podiam ter filhos. Não era meu direito destruir isso. E quando percebi o que havia acontecido entre vocês, quando Miguel nasceu, eu fiquei em choque, mas também em negação. Minha madrinha Dalva se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Laura, Fernando está aqui. Ele viajou de Curitiba quando soube da verdade. Está do lado de fora, esperando. Ele merece saber sobre Miguel e Miguel merece conhecer seu verdadeiro pai. Senti meu corpo inteiro tremer. Em poucas horas, minha vida havia virado de cabeça para baixo. Descobri que o homem com quem vivi durante anos havia me usado como peça em um jogo cruel. Descobri que tinha um irmão que nunca conheci. Descobri que meu filho era fruto de uma situação que parecia saída de um romance impossível. Quando o juiz retornou, a sala estava em silêncio pesado. Rodrigo parecia derrotado, encolhido em sua cadeira. Seus pais já haviam saído, incapazes de suportar a vergonha pública. Seus advogados conversavam em sussurros, provavelmente já pensando em como minimizar os danos legais. Tendo em vista as evidências apresentadas, começou o juiz ajustando os óculos. Este tribunal determina que o senhor Rodrigo Henrique Almeida Ferreira não possui direitos parentais sobre o menor Miguel, visto que não há vínculo biológico e que a paternidade foi estabelecida através de fraude e omissão de informações relevantes. A guarda integral fica com a mãe,
Senhora Laura Cristina Santos. Sentei ali, processando as palavras. Havia vencido. Miguel ficaria comigo. Mas não sentia triunfo, apenas um cansaço imenso misturado com alívio. Olhei para Rodrigo uma última vez. Ele não olhava para mim. Seu império de mentiras havia desmoronado. E ele agora enfrentava não apenas a perda de um filho que nunca foi seu, mas também a exposição de sua manipulação e fraude. O juiz continuou. Além disso, determino que o senhor Rodrigo deve compensar financeiramente a senhora Laura pelos danos morais causados durante este processo, bem como ressarcir todas as custas judiciais. A investigação sobre fraude conjugal será encaminhada às instâncias competentes. Quando saí do tribunal, a chuva havia passado. O sol da tarde brilhava através das nuvens, criando um arco-íris sobre os prédios cinzentos do centro. Minha mãe estava ao meu lado, meu pai logo atrás, e minha madrinha Dalva segurava meu braço como sempre fez. Foi então que vi Fernando. Ele estava parado próximo à entrada, mãos nos bolsos, expressão nervosa. Aos 35 anos, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e aqueles mesmos olhos amendoados de Miguel. Como não percebi antes a semelhança? Talvez porque nunca procurei. Talvez porque a verdade estava escondida sob camadas de segredos familiares. Caminhei até ele, meu coração disparado. Fernando, foi tudo que consegui dizer. Laura, ele respondeu, voz embargada. Eu não sabia sobre nada. Quando Dalva me procurou, quando fiz o exame de DNA, meu mundo virou. Descobri que fui adotado, que tenho uma irmã, que tenho um filho. Tudo de uma vez. Ficamos ali, dois estranhos unidos por laços de sangue e circunstâncias impossíveis. Não havia abraços, não havia choro dramático. Apenas uma compreensão silenciosa de que nossas vidas haviam mudado para sempre. Miguel precisa saber a verdade, disse ele, mas no tempo certo, da forma certa. Não quero confundi-lo ou machucá-lo. Ele já passou por tanto. Assenti, grata por sua sensibilidade. Você quer conhecê-lo? Mais que tudo, respondeu, e vi lágrimas em seus olhos. Mas como seu tio, podemos começar assim, devagar, deixar ele se acostumar. E quando for maior, quando puder entender, contaremos toda a verdade. Era a decisão mais sábia. Miguel tinha apenas 6 anos. Saber que o homem que chamava de pai não era seu pai biológico já seria difícil o suficiente. Descobrir que seu pai real era também tio, fruto de uma história complicada que nem os adultos compreendiam completamente, seria demais para uma criança processar. Voltei para casa naquela tarde com o coração mais leve que em anos. Miguel me esperava com minha mãe, que havia buscado ele na escola mais cedo. Quando me viu, correu e se jogou em meus braços. Mamãe, por que você está chorando? São lágrimas felizes, meu amor. Lágrimas muito felizes. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mudamos do apartamento que dividíamos com Rodrigo para um lugar menor, mais simples, mais nosso. Terminei minha pós-graduação com louvor e recebi uma proposta de trabalho em uma multinacional, ganhando quase o dobro do meu salário anterior. A ironia não passou despercebida. Rodrigo sempre disse que eu jamais conseguiria nada sozinha. Fernando se tornou presença constante em nossas vidas, como tio Fernando. Ele e Miguel desenvolveram uma ligação especial, brincavam de videogame, iam ao parque, conversavam sobre dinossauros e super-heróis. Miguel o adorava e eu via nele o pai que meu filho merecia, presente, carinhoso, genuinamente interessado. Minha relação com minha mãe também se transformou. As mágoas iniciais deram lugar a conversas profundas sobre escolhas difíceis, sobre segredos que pesam na alma, sobre o perdão. Entendi que ela havia feito o melhor que podia nas circunstâncias que teve. Perdoá-la foi libertador para ambas. Rodrigo desapareceu de nossas vidas após o tribunal.
Soube por terceiros que ele se mudou para o exterior, fugindo da vergonha e das consequências legais. Sua família, outrora tão orgulhosa, evitava mencionar seu nome. O dinheiro da compensação judicial eu guardei em uma conta para a educação de Miguel. Não era sobre vingança ou ganância, era sobre garantir que meu filho tivesse oportunidades. Uma tarde, quase um ano após o julgamento, sentei com Miguel para uma conversa séria. Ele estava maior, mais maduro, fazendo perguntas mais complexas sobre família e laços. Decidi contar parte da verdade. Miguel, você sabe que o tio Fernando é muito especial para nós, né? Sim, mamãe. Ele é meu tio favorito. Ele é especial, porque ele é seu pai verdadeiro. O papai Rodrigo cuidou de você quando era bebê, mas o tio Fernando é quem tem o mesmo sangue que você. Vi confusão nos olhos de Miguel, mas também aceitação. Crianças são mais resilientes que imaginamos. Então o tio Fernando é meu pai de verdade? Sim, meu amor, e ele te ama muito, sempre amou, mesmo sem saber que você existia. Miguel ficou quieto por um momento, processando. Então perguntou, e o papai Rodrigo? Por que ele foi embora? Às vezes adultos cometem erros, fazem escolhas ruins. O papai Rodrigo não soube ser o pai que você merecia. Mas agora temos o tio Fernando, vovó, vovô e tantas pessoas que te amam de verdade. Tá bom, mamãe. Posso continuar chamando ele de tio? Pode, meu amor, pelo tempo que você quiser. Foi simples assim, sem drama, sem trauma. Apenas uma criança adaptável aprendendo que família é mais sobre amor que sobre sangue, embora nesse caso complicado fosse sobre ambos. Hoje, 3 anos depois daquela audiência que mudou tudo, estou em paz. Trabalho em uma empresa que valoriza meu potencial. Moro em um lar cheio de amor e tenho um filho saudável e feliz. Fernando é parte integral de nossas vidas e Miguel já começa a chamá-lo de pai em momentos espontâneos. Quando estiver pronto, contaremos toda a verdade, mas por enquanto o amor é suficiente. Aprendi que dignidade não vem de sobrenomes ou contas bancárias. Vem de se manter firme em seus valores, mesmo quando tudo desmorona. Aprendi que família verdadeira é aquela que fica quando as máscaras caem. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Às vezes, olho para trás e me pergunto o que teria acontecido se não tivesse encontrado aquela carta. Se não tivesse pedido o divórcio, se tivesse continuado vivendo na mentira. Mas então, olho para Miguel, para Fernando, para minha família imperfeita, mas real, e agradeço. Agradeço por ter tido coragem de buscar a verdade, mesmo sem saber quão profunda ela era. Rodrigo queria me destruir, me humilhar, me tirar tudo, mas no fim, ele apenas me libertou. Me libertou de uma prisão dourada, de uma mentira confortável, de uma vida que nunca foi realmente minha. E nessa liberdade, encontrei quem eu realmente sou. Laura Cristina Santos, uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma profissional competente. Não preciso de sobrenomes importantes para validar minha existência. Eu sou suficiente. Sempre fui.